Salmo de número 126, no verso de número 6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que diz a palavra? Aquele que leva a preciosa semente, diz aqui, andando, não é parado, andando, e até mesmo chorando, voltará. Diz a palavra de Deus, sem dúvida, é uma palavra de garantia, sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos. Sabe, amado, a nossa vida não se mede pela quantidade de anos que nós vivemos. Entenda isso. A sua vida não se mede pela quantidade de anos que você está vivendo, mas a nossa vida se mede pela quantidade de vitórias que nós conseguimos obter. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que ele teve 33 anos de vida sobre a face da terra. O seu ministério foi apenas de 3 anos, pequeno, pouco. Mas foi um ministério que ele conseguiu salvar toda a humanidade. Então nós aprendemos que a nossa vida, ela se mede através da quantidade de vitórias que nós conseguimos obter na nossa vida. Por isso que está traçado dentro de mim e dentro de você, nós carregamos dentro de nós esse DNA de sermos vitoriosos, de alcançarmos êxito em tudo o que nós fazemos. O primeiro êxito que nós tivemos foi quando o espermatozoide do nosso pai alcançou o óvulo que estava na nossa mãe. Foi a primeira vitória que nós tínhamos, porque eram milhões de espermatozoides e apenas um foi vitorioso. Sabe quem é esse um? É você e sou eu. Então nós alcançamos a nossa primeira vitória. E a partir daí, o que é que nós vivemos? Nós vivemos essa grande possibilidade de estarmos alcançando sempre a vitória em nossa vida. Nós nascemos, muito embora, entenda bem, a palavra de Deus nos ensina que nós levamos a preciosa semente, até mesmo chorando, batalhando, lutando. O que é que significa isso? Significa que nós encontramos oposição, que nós enfrentamos dificuldade, que nós enfrentamos barreiras pela frente, nós enfrentamos problemas todos os dias da nossa vida. É assim, sempre será assim, mas a palavra nos dá um conforto, que nós batalhamos, nós lutamos, mas vai chegar um determinado momento que a vida também não se faz apenas de lutas, porque nós trazemos os feixes que significa exatamente a nossa vitória. Quantas pessoas passaram por tantas batalhas para terminar a sua faculdade? Quantas mães lutaram arduamente para criar os seus filhos? Quantos pais têm batalhado para que seus filhos possam ser alguém na vida? Quantas famílias têm sido seguradas através de oração? Na verdade, quantas famílias têm sido reestruturadas porque está tendo persistência, porque está tendo continuidade? E qual é o problema? O problema é quando você desiste. O problema é quando você volta atrás. O problema é quando você não quer enfrentar e quer que todas as coisas venham às suas mãos, de mãos beijadas, e a vida não é assim. As coisas não vêm de mãos beijadas à nossa frente. O fato de você servir a Jesus não significa que tudo vai começar. Deus estará sempre do seu lado. Entenda isso.
mas certamente você continuará vivendo batalhas, passando pelejas, com um diferencial, qual? Deus estará o tempo todo ao seu lado. Por isso que nós enfrentamos oposição, passamos dificuldade, passamos lutas e enfrentamos situações que não gostaríamos de enfrentar, mas acabamos enfrentando. Sabe, querido, uma das histórias mais lindas das Escrituras é a história que está no caderno de Neemias. Neemias, juntamente com o povo de Israel, foram tirados da sua terra, foram levados para uma terra distante, e Neemias se tornou o copeiro, ou seja, aquele que era o servente do rei. Vivendo fora da sua pátria, servindo a um rei que não era o seu rei. Neemias, numa certa feita, vai trazer um copo de vinho para o rei, e o rei olhou no rosto de Neemias e disse assim: Neemias, você está com um semblante triste, Neemias, o que é que está acontecendo? Sabe, amados, Neemias poderia levar a sua vida ali naquele palácio, servindo o rei, acomodado, né? Tinha a sua cama para dormir, tinha o seu alimento, afinal de contas, ele era um serviçal do rei, estava tudo muito bem. Mas Neemias estava com o semblante caído, e ele disse assim: não está tudo bem comigo. Eu vi uma notícia de que os muros da minha cidade, que é Jerusalém, foram destruídos. Os portões foram queimados. O meu povo está vivendo uma situação de miséria. O meu povo está passando fome. Eu não posso ser um acomodado. E Neemias pediu a autorização ao rei para que ele fosse até as suas terras. Neemias chegou a Jerusalém, o rei concedeu que ele fosse. Ele chegou a Jerusalém e nos primeiros dias ele começou a olhar os muros, começou a ver tudo que havia sido derrubado, tudo que estava destruído, a começar pelos portões, a começar pelos lugares onde o mal havia entrado naquela cidade. Neemias constatou que havia portões queimados. E ele começou a pensar: por que é que esses portões foram queimados? No primeiro capítulo do caderno de Neemias, Neemias chega diante de Deus e fala assim: Senhor, nós pecamos, nós nos afastamos das suas leis. Se nós tivéssemos seguido as tuas leis, certamente nós não estaríamos vivendo isso, não estaríamos vivendo essa maldição, não estaríamos vivendo esse problema, mas nós afastamos, nós deixamos os seus ensinamentos, Senhor, por isso nós estamos vivendo essa situação tão complicada. E Neemias, ele foi escolhido por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Existem muitos muros caídos, existem muitas famílias desestruturadas, não é verdade? Existem pessoas sem esperanças, existem famílias que se perderam, existem filhos que estão nas drogas, existem casamentos desfeitos, ou seja, muros foram derrubados. E Neemias colocou no seu coração que ele haveria de restaurar os muros daquela cidade. Preste atenção, ele estava tudo bem para ele. Ele poderia ter sido um egoísta, mas não, ele foi até a sua cidade. Ele reuniu pessoas, ele começou a chamar pessoas: eu preciso que você me ajude, eu preciso que você também me ajude. Sabe, do ponto de vista humano, ele estava fazendo uma coisa aparentemente impossível aos olhos humanos. Como é que poucas pessoas famintas, miseráveis, poderiam reerguer novamente aqueles muros tão grandes? Sabe, querido, sabe, minha irmã, a palavra de Deus nos ensina que grandes coisas nas nossas vidas são construídas muitas vezes com lágrimas, muito suor e muito esforço. Certamente eu estou falando com você que grandes coisas na sua vida serão construídas com esforço, com suor e muitas vezes com lágrimas.
não é diferente. Qual é a diferença? Ou qual é a grande situação? Ou o que está ao nosso favor? Ao nosso favor está que quando nós estamos fazendo algo que é agradável ao coração de Deus, Deus permanece o tempo todo ao nosso lado, nos levantando, nos segurando, nos animando, nos protegendo. Sabe, queridos, sempre aparecerão os enviados do inferno, sempre aparecerão os enviados de Satanás para fazer oposição. Com Neemias não foi diferente. Apareceu um tal de Sambalate, apareceu um tal de Tobias, e eles vieram e começaram a criticar, e começaram a dizer: que é isso? O que é que esses judeuzinhos estão querendo fazer? Estão querendo levantar esse muro? E um ria para o outro, dizia assim: uma raposa vai trombar nesse muro e o muro vai despencar. Tudo que você começar a fazer na sua vida, vai aparecer pessoas para tentar trazer a você desânimo, para te criticar, para te afrontar, para que você esteja desistindo. Neemias poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele foi com um objetivo, ele foi com um propósito, ele ajuntou pessoas, chamou pessoas: olha, nós vamos fazer uma grande semeadura, nós vamos nos esforçar, nós vamos batalhar, porque certamente nós seremos vitoriosos. Sabe, sem grandes semeaduras, não tem como ter grandes colheitas. Entenda isso. Mas quando você coloca a mão no arado, não olhe para trás, não recue. Será que você está me ouvindo? Não recue, não volte atrás. Por quê? Porque apesar do cansaço, claro que nós cansamos, claro que nós enfrentamos pelejas, irmã, claro que nós cansamos quando nós estamos construindo algo, nós cansamos, e às vezes nos tornamos pessoas sobrecarregadas. Não foi diferente com Neemias. Vem a fadiga. Quando você empreende um grande esforço, vem a fadiga, parece que as forças acabam. Vem a frustração, e quando vem a frustração, parece que o peso está redobrado, não é verdade? Vem a frustração, o peso parece que está redobrado. Experimentamos o fracasso. Será que você já experimentou o fracasso alguma vez na sua vida? Eu tenho algo a dizer a você. Talvez você tenha experimentado o fracasso, mas eu quero dizer a você nesse dia de hoje: o fato de você ter experimentado o fracasso não significa que você é um fracassado. Você pode levantar-se novamente, você pode empunhar as armas, você pode se levantar a sua cabeça e dizer assim: fracassei uma vez, mas levanto novamente e vou seguir adiante. Será que você tem fé o suficiente para crer nessa palavra? O Senhor está te fazendo ouvir essa palavra, para que você entenda que Ele está cuidando de você. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és grande, Tu és bom, porque a Tua misericórdia tem enchido toda a terra. Nós te louvamos, Pai, porque muitas vezes até mesmo saímos dos Teus caminhos, mas nesse dia de hoje nós decidimos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, voltarmos para a Tua casa, abrirmos nossos ouvidos à Tua palavra, abrirmos os nossos olhos às Tuas verdades. Pai, nós queremos caminhos transformados, queremos, Senhor, não desistirmos, mas continuarmos seguindo adiante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.